Olá, eu sou o professor Silva Neto, do canal Mais Um Falando. E hoje nós vamos entender como uma simples decisão pode destruir uma empresa. Vamos entender como a Petrobras saiu do lucro para o prejuízo por uma simples mudança de decisão, uma simples estratégia. E vamos na frente comentar 7 erros que você não deve cometer na sua empresa, porque todos eles levam a uma trajetória de falência. A CNN, em 2021, tinha a seguinte notícia: o lucro da Petrobras sobe 1.400% e chega a 106 bilhões. Em 2021, há apenas 3 anos atrás, a empresa estava batendo recordes de lucro, com o lucro subindo 1.400%. Você já imaginou isso na sua empresa? Sua loja aumentando as vendas e o lucro em 1.400%? O quanto você não ficaria feliz com isso? A estatal, significativamente beneficiada, dispara o preço do barril do petróleo pela desvalorização do real, pela recuperação do consumo de combustíveis após a pandemia. É óbvio que essa lucratividade ia aumentar tanto, porque o mercado estava reprimido, porém, ela estava indo no caminho certo, com tendência de lucro positivo e crescente. O preço do barril passou de 41 para 70, obviamente, se o preço do seu produto praticamente dobra, o seu lucro vai dobrar, só que o lucro aqui aumentou 1.400% e não só 200%. Passados um ano, agora na notícia de 2022, o lucro da Petrobras é de 188 bilhões, 77 superior ao ano de 2021, ou seja, mesmo com o aumento do preço do barril, mesmo com a volta da economia começando a funcionar, no ano seguinte a Petrobras ainda aumentou o seu lucro em 77%. Continuou com a tendência de crescimento, porque tinha uma administração profissional que seguia basicamente os ritos comuns, como você, que é proprietário da sua empresa. Você vai tomar uma decisão ruim, por quê? Quem vai sofrer é o seu bolso. E lembrar que 51% desse lucro vai para o governo, porque o governo é um dos maiores acionistas da Petrobras. E o caixa do governo sendo abastecido, o governo pode, junto à população, diminuir os impostos, já que ele tem dinheiro suficiente para manter a máquina. Quando a gente chega no ano de 2023, faturamento em 2023 caiu 20% ante 22 e lucro recuou 33,8%. O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui uma mudança de curva de tendência, ou seja, ela estava positiva, subindo, e agora começou a ficar negativa, decrescente, em 1/3, 33%. Qual foi a mudança de 22 para 23? Foi a mudança de política no governo, a mudança de gestão na empresa através do seu maior acionista. Então a gente tem aqui, a estatal atribui piora dos resultados à queda de 18% nas cotações internacionais. Ok, quando o preço do seu produto diminui, obviamente isso pode afetar o seu lucro. Veja bem, eu digo pode afetar o lucro, porque você tem medidas de contenção de despesas que podem suprir isso. Quando no seu negócio, na sua loja, na sua empresa, você tem uma diminuição de faturamento, o que você faz? Você começa a cortar custo. Você começa a verificar locais que você pode ter uma maior eficiência para evitar o quê? Perda no lucro. Mas não foi essa a decisão que a Petrobras tomou. A Petrobras lucrou, ainda estava no lucro, com 124 bilhões em 2023, queda de 33%. O faturamento da empresa recuou 20%. Segundo Flávio Conde, analista levante de ideias da investimento, o lucro do quarto trimestre ficou abaixo das expectativas, que eram de 35 bilhões. Ou seja, o mercado já começou a perceber que haveria uma queda no lucro da empresa porque a administração mudou. Vamos lembrar que o atual governo, fez força para que a legislação aplicada à não indicação de políticos para as estatais caísse. O Supremo Tribunal Federal fingiu que não viu isso. No governo anterior era legal e era positivo para o país, visto que todas as estatais estavam dando lucros em cima de lucros, aumentando o caixa do governo sem a necessidade de aumentar o imposto para a população. Então teve muita gente no final do governo anterior que dizia que o governo anterior estava baixando o imposto para fins eleitoreiros. Não, a baixa de imposto, vamos lembrar o seguinte: imposto é imposto sobre a sociedade, é imposto sobre você, não é imposto sobre a empresa. Porque na hora que na sua empresa aumenta o imposto, o que você faz? Você repassa para o preço final.
E quem é o preço? Quem paga o preço final? É o consumidor, é a população. Então, se você aumenta a carga tributária, tem menos dinheiro no bolso das pessoas, do cidadão. Então, eles consomem menos. Isso é ruim para a sua empresa e para o seu negócio. Já o governo, tendo mais caixa através de lucro das estatais, ele pode diminuir o imposto para o cidadão comum. E ele, com menos imposto, ele, com mais dinheiro no bolso, ele pode comprar mais no mercado, ativa mais a economia, o que gera mais imposto para o governo, que gera mais lucro nas estatais para o governo. Ou seja, é um ciclo positivo. O que esse governo atual está fazendo ao contrário. Tivemos aí em 2023 um aumento de carga tributária, a criação de novos impostos de forma absurda. E vamos lembrar, tem a curva de Laffer, que eu não sei se esse governo entende muito bem de economia, que vai chegar uma hora que não adianta você aumentar os impostos, porque a arrecadação começa a diminuir. Mês passado, mais uma vez, houve o quê? Recorde na arrecadação do governo. Ou seja, é menos dinheiro no bolso do cidadão para gastar. O governo está fazendo o quê? Concentração de renda. Então vamos continuar aqui. Já no ano de 22, já no ano de 23, o lucro caiu 20%. Vamos ver essa tendência, o que vai acontecer. Chegamos no atual ano, 2024, e o que aconteceu com a empresa? Petrobras surpreende e tem prejuízo de 2,6 bilhões no trimestre. Surpreende? Surpreende para quem não entende de tendência econômica. Ora, se você tem uma empresa que lucrava, tendência de alta, começou a virar, o governo mudou a sua gestão, mudou a forma de administrar a empresa, começou a ter uma tendência de queda do lucro. O que você espera no ano seguinte? Que a queda continue, a empresa passe do positivo para o negativo. Então, a Petrobras apresentar prejuízo, desculpa, só para os menos avisados ou aqueles que fingem que não estão querendo ver, para dizer que foi surpreendido com prejuízo. Não, não foi surpreendido, é a tendência. Na reportagem, nós temos a Petrobras divulgou o resultado do segundo trimestre de 2024 com números que surpreenderam negativamente, ficando abaixo do consenso esperado. Esse foi o primeiro prejuízo trimestral da empresa desde o terceiro trimestre de 2020. E o que você acha que vai acontecer no trimestre seguinte? Você acha que ela vai ter lucro? Continuando com a administração dessa forma, aumentando os custos cada vez mais, desfocando qual é a principal função de uma empresa, que é obter lucro. E a Petrobras é uma empresa que precisa de lucro, porque o tipo de atividade dela precisa de constante evolução tecnológica, precisa de constante pesquisa, principalmente em achar novos poços de petróleo, porque aqui vai uma observação. A Petrobras, se ela não achar novos postos, vai acontecer o que com os estoques que ela tem? Vão diminuindo, vão acabando. Veja o que aconteceu na Bolívia. A Bolívia tem uma das maiores reservas de gás natural. O governo entrou com aquela, o gás é nosso, vamos encampar as empresas. A Petrobras mesmo lá, Brasil, né, perdeu uma refinaria lá, onde o governo, para quem não lembra, o governo da Bolívia foi lá com o exército e tomou, e o nosso governo, na época, que era o mesmo governo atual, fingiu que não viu. Nós tomamos um prejuízo ali gigantesco, e a Bolívia, sobre o aspecto de o gás é nosso, hoje sabe o que acontece? Passou de uma grande exportadora de gás e hoje importa gás, mesmo tendo um monte de gás debaixo do solo. Ter riqueza no solo não significa que isso vai se transformar em riqueza para o país ou para a população. Você precisa extrair do solo. E a Bolívia, com aquela ideia de o gás é nosso, ninguém mais investiu na Bolívia. E o governo, ao invés de ter uma governança austera, não. Colocou o quê? Amigos do governo. O que está acontecendo na Petrobras? Se você conhece a história, se você já viu acontecer isso em outras empresas e deu errado, por que você vai fazer igual? E aí vem um analista de mercado e diz que se surpreendeu. Não, não se surpreendeu. Ele estava fingindo que não estava vendo, porque eu não acredito. No Brasil, com ótimas empresas de gestão, com ótimos profissionais, um repórter colocar até em um site como a Infomoney, que é respeitadíssimo, que eu acompanho e gosto muito, colocar uma matéria nesse sentido. Em março, como nós podemos ver aqui, publicado 15 de março, atualizado em junho, já começaram a perceber o óbvio. Impacto desastroso da interferência do governo da Petrobras e na Vale. Estão vendo que vão destruir todas as empresas em que o governo tem parte na gestão, com a simples iniciativa de achar que pode fazer uma administração voltada para os amigos. Ou seja, não pela competência da pessoa da gestão.
Então tá aqui, ó, poucas empresas na história do Brasil, talvez nenhuma, foram tão maltratadas pelos governantes da ocasião quanto a Petrobras, desde a sua criação em 53 pelo presidente Getúlio Vargas. A petrolífera tem sido alvo de pressões políticas que frequentemente determinam caminhos que ela deverá seguir. A empresa está sendo gerida de forma política e não de forma empresarial. Esse é um dos erros que você não deve cometer na sua empresa. Vamos falar de outros 6 aqui já já. Então, é só para que a gente possa entender que apenas um erro, uma mudança, uma forma errada de gerir, ainda mais uma empresa desse tamanho, causa o quê? Um grande rombo, um grande problema. Então é importante você ficar atento a isso. E se as estatais, todas elas, começarem a dar prejuízo, ao invés de entrar dinheiro no caixa do governo, o governo tem que colocar dinheiro nas empresas. Isso diminui o caixa do governo, ele vai automaticamente fazer o quê? Aumentar o imposto. Na sua empresa, se der prejuízo, ninguém vai lá te salvar, não. Ou você faz um empréstimo bancário, ou você entra em dívida e se não conseguir, você fale. A empresa do governo não. Sabe o que ele faz? Está sem dinheiro no caixa? Aumenta o imposto. Ou seja, você paga pela incompetência deles. Então tenha cuidado na hora de votar, porque isso atinge o seu bolso. Então, vamos analisar a coisa friamente, entender o que vai acontecer, principalmente para o seu bolso. E agora vamos dar algumas dicas do que você não deve fazer na sua empresa. Você tem que se atentar a esses pontos, porque como aconteceu com a Petrobras, uma gestão errada ocasiona a quebra da empresa. E a sua empresa é o que você tem que proteger, você tem que evitar esses erros. Então eu linkei aqui alguns importantes que, vamos lá. O primeiro, negligenciar a importância do plano de negócios. Então, gerenciar uma empresa envolve aspectos financeiros, operacionais, administrativos, logísticos, relações interpessoais, relações comerciais e mais um monte. Não dá para esperar que um negócio tenha sucesso se tudo isso não estiver bem planejado e organizado. No entanto, um dos erros mais comuns entre os gestores empresariais. Ou seja, você precisa ficar atento, você tem que ter um planejamento. Ah, mas eu não entendo nada de planejamento. Desculpa, do mesmo jeito que você está tendo tempo para assistir esse vídeo na internet, eu mesmo tenho alguns vídeos aí sobre planejamento, assista, vale a pena você entender, você não precisa ser um exímio planejador, mas você tem que pelo menos entender o base, para você tocar o seu negócio, vai aprendendo aos poucos, vai melhorando. Ter uma postura centralizadora como gestor de empresas, isso aqui também realmente é uma coisa que você deve prestar muita atenção. Centralizar todas as decisões, centralizar a gestão. Quando a sua empresa é muito pequena, que você não tem capital para contratar outras pessoas, para poder fazer uma equipe, tudo bem, é compreensível, mas na hora que você contrata um, contrata dois, contrata três, e o contrato não precisa ser empregado não. Você contrata um profissional de contabilidade, você contrata um advogado, você contrata alguém de marketing. Pode ser ou CLT ou pode ser PJ. Se você contratar alguém, você tem que delegar poderes a essas pessoas, você tem que saber gerir essa distribuição de tarefas e poderes. Algumas pessoas pensam que liderar é carregar o mundo todo nas costas, controlar tudo e todos, porque ele acha que só ele sabe fazer o certo. E não. Uma empresa, como a gente viu no tópico acima, planejamento, são vários pontos. E você não é capaz de saber de tudo. O bom líder é aquele que consegue juntar ao seu redor pessoas mais capazes do que ele e consegue coordenar todos eles. Isso é um bom líder, ok? Terceiro ponto aqui que você não deve fazer é não investir na gestão de pessoas, ou seja, investir na gestão de pessoas é importante. O relacionamento interpessoal é um fator que pode determinar o sucesso ou fracasso de um empreendimento. Ter profissionais motivados e satisfeitos fará com que eles tragam melhores resultados para a empresa e também contribuam para a sua reputação. Poderão até mesmo funcionar como multiplicadores. Quando você vê um bom profissional exercendo um bom trabalho, que trazendo resultados positivos naquela área, invista cada vez mais nesse profissional, porque ele vai contribuir cada vez mais com a sua empresa. Ah, mas vem aqui, não, eu vou gastar parte do faturamento, do lucro da minha empresa para dar treinamento para uma pessoa que depois vai embora e eu simplesmente perdi meu investimento? Não. Você tem que ver o quanto ela dá de lucro, o quanto aquilo traz de retorno, pega parte daquele lucro e reinveste naquele próprio setor. Por isso você precisa ter uma planilha de custo bem ajustada, para você saber exatamente
de onde estão suas receitas e onde estão as suas despesas. Quarto ponto que você não deve fazer: contratar ou promover profissionais por afinidade. Será que é isso que a gente viu lá, o que está acontecendo no governo atual? Ao invés de botar bons profissionais, você contrata amigos, pessoas legais, pessoas bacanas. Você não pode fazer isso na sua empresa. Afinal de contas, você quer o lucro. E lembra, a estatal, o governo vai lá, se não tiver dinheiro no caixa, aumenta o imposto. Você não tem como fazer isso. Quando você não tiver lá o dinheiro para pagar o boleto, não poder pagar a conta de luz, vão cortar a luz, vão pedir falência da sua empresa. Quando você não puder pagar um insumo, não vão te fornecer mais a matéria-prima, você não vai produzir. Se você não tem o dinheiro para manter o seu sistema ligado, se você presta um serviço, vão cortar o seu sistema, você não vai conseguir prestar o seu serviço. Isso, você não é governo. Você não pode simplesmente aumentar um imposto e achar que seu caixa vai melhorar. Então, não contrate profissionais por afinidades. É muito importante que cada cargo da empresa seja ocupado por um profissional que tenha as competências e habilidades necessárias para a função. Promover ou contratar alguém por afinidade pode levar o negócio à ruína. Nós vimos o exemplo de uma das maiores empresas do país, pois o mau funcionamento do setor pode afetar os outros. E quando o mau funcionamento vem de cima, enquanto mais alto no escalão tiver essa pessoa com mau funcionamento, mais ela vai atingir a sua empresa. Outro ponto que deve ser observado: a falta de investimento em qualificação e atualização. Isso é muito importante, porque a falta de investimento em qualificação e atualização faz com que sua empresa fique o quê? Para trás. E hoje em dia, com a mudança tecnológica, com o avanço dos procedimentos, com os avanços de gestão, você precisa o tempo inteiro prestar atenção nisso. Ah, mas a minha empresa é muito pequena. Eu não tenho dinheiro para investir em atualização, nem qualificação. Ora, esse vídeo está de graça para você. Quanto você está pagando para assistir essas informações? Nada. Então você pode simplesmente se atualizar, se qualificar de graça. Você pode, na sua empresa, por exemplo, você tem 2, 3 funcionários, separa vídeos e assista com eles. Tira lá 1 hora, meia hora, 40 minutos, para quê? Assistir vídeos sobre gestão. É importante para que o seu negócio funcione. Então não tem desculpas você não ter como investir na qualificação e atualização sua e da sua equipe. Hoje, eu como consultor, eu faço isso. Eu às vezes pego um grupo de trabalho nas empresas, abro a internet e mostro vídeo. E quanto custa isso? Nada. Custa meia hora para você poder ali pegar aquele vídeo como exemplo, extrair dele aquilo que é importante e passar para o seu dia a dia do seu trabalho. Outro erro: confundir o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Isso aqui, misturar o seu caixa privado com o caixa da empresa, mostra que o empresário não tem a capacidade de gerir financeiramente. Você precisa ter uma planilha de custos do seu negócio. E aí sim, você tirar o lucro para pagar a sua conta pessoal. Você não pode botar a sua vida sendo custo da empresa. Tenha muito cuidado com isso. Isso aqui faz com que você tenha a falsa impressão de lucro ou a falsa impressão de prejuízo. E com essa falsa impressão, você precifica o seu produto ou o seu serviço de forma errada. E se você precifica ele de forma errada, você perde concorrência, você perde rentabilidade, você perde um monte de coisa. Então você precisa prestar atenção nisso. Descuidar da saúde emocional. Isso também é outro ponto. Então vamos lembrar lá: corpo são, mente sã. Outro erro grave entre pessoas é não investir na saúde emocional. Todavia, estados de estresse, ansiedade, agitação, tristeza poderão impedir um gestor de empresas que tenha equilíbrio e clareza necessários para tomar uma decisão que seja benéfica ao negócio. Então, ter uma vida pessoal boa, com saúde, um bom relacionamento em casa, você ser uma pessoa saudável, alegre, tranquila, isso faz com que reflita em boas decisões na sua empresa. Eu coloquei 7 pontos aqui, existem outros, é óbvio, mas eu coloquei aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, 7 pontos que você deve prestar atenção na hora que você vai tomar uma decisão na sua empresa, para evitar o que está acontecendo com as estatais brasileiras. Então, é muito importante você aprender com os erros. Então, se você viu uma empresa indo mal, procure entender por que ela está indo mal, para que você não cometa o mesmo erro. Aprender com o erro dos outros é muito mais barato do que você aprender com o seu próprio erro. Então, é importante você estar antenando no mercado, você procurar, lembra lá naquele item que eu coloquei aqui, que é a falta de qualificação e atualização?
Então, você tem que se atualizar, você tem que prestar atenção no que está em volta do seu negócio para que você não tenha o mesmo destino ruim. Então, se você gosta desse tipo de informação, dá um curtir aí, porque isso ajuda a gente. Se você entende que você tem algum amigo que precisa desse tipo de informação, compartilha o vídeo com ele. Se você tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento ou quer sugerir até um tema para que a gente fale, coloque aí nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de fazer um vídeo lhe atendendo. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.